O que acontece se um fundo imobiliário quebrar? O que acontece se o MXRF ou algum outro fundo imobiliário que você tem na sua carteira quebrar? Será que você perde todo o seu dinheiro? Tem realmente como uma coisa dessas acontecer? Eu vou te explicar tudo sobre isso nesse vídeo. Fundos imobiliários são investimentos de renda variável, o que significa que o preço das cotas variam para cima e para baixo na bolsa de valores. E você precisa conhecer todos os riscos que você está expondo quando começar a investir nesse mercado. Meu nome é Thiago Bozo, eu sou especialista em fundos imobiliários aqui no TioFis, e se você se interessa por conteúdo sobre fundos imobiliários e quer aprender a aumentar sua renda passiva com segurança enquanto investe nos melhores fundos do mercado, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo. O medo que você sente quando pensa em fundos imobiliários e imagina a possibilidade deles quebrarem, muito provavelmente vem da comparação inconsciente que você está fazendo com o mercado de ações. Você com certeza já viu por aí notícias de investidores que perderam grandes quantias de dinheiro porque investiram em uma empresa X que de repente quebrou. Então é normal que você fique preocupado quando o assunto é investimentos. Você se lembra de desastres que aconteceram como o da IRB ou até o mais recente caso das lojas americanas? Desastres como esses destruíram o patrimônio dos investidores e gera esse medo de algo parecido acontecer no mercado de fundos imobiliários. E é um medo completamente natural. Os dois ativos são negociados na bolsa de valores, então se torna praticamente impossível você não fazer essa associação. Mas a realidade é que os dois mercados, o de ações e fundos imobiliários, são completamente diferentes. O mercado de fundos imobiliários é, estatisticamente falando, 3 vezes mais seguro do que o mercado de ações. E eu não estou inventando esses dados aqui não. Quando você analisa a volatilidade histórica do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, e do IBOV, que é o índice das ações, essa volatilidade é de 1/3 do mercado acionário. Isso significa que os preços das cotas de fundos imobiliários variam bem menos do que o preço das ações. Num exemplo hipotético, enquanto uma ação despenca de 100 para 50 reais, caindo 50%, um fundo imobiliário, quando despenca, ele sai de 100 para 83 reais. E eu já vou te adiantar um outro dado. Desde 1993, que foi quando surgiram os fundos imobiliários no Brasil, até os dias de hoje, nunca houve um único caso de um fundo imobiliário que quebrou. Isso simplesmente é algo que não tem como acontecer com os fundos imobiliários, e você vai entender logo mais o porquê. Essa grande diferença na segurança entre ações e fundos imobiliários acontece principalmente por conta de um motivo, que é o motivo estrutural. É uma diferença na estrutura dessas duas classes de investimentos. Uma ação é uma empresa, uma instituição que pode bater na porta do banco se quiser e pegar milhões de reais em dívidas para investir em seu crescimento, como para construir uma nova fábrica no interior que nem sabe ainda se vai dar certo, por exemplo. Um fundo imobiliário não pode fazer nada disso. O fundo imobiliário não pode ativamente se endividar. Ele é proibido por lei de fazer isso. A única forma que o fundo tem de acabar se endividando é se ele fizer aquisições de imóveis que já possuem dívidas, o que não é a coisa mais comum do mundo. Então essa diferença estrutural marca também a grande diferença de volatilidade e de risco que envolve os fundos imobiliários e as ações. É literalmente impossível acontecer no mercado de fundos imobiliários o que aconteceu com as lojas americanas. Tanto é que, como eu disse, desde 1993 nunca tivemos um fundo imobiliário falindo. Fundos imobiliários podem fechar, podem vender os imóveis e repartir o dinheiro equivalente entre os cotistas, mas falir, quebrar como uma empresa da Bolsa de Valores quebra, isso nunca aconteceu em 30 anos de mercado. Ah, Thiago, mas se a gestora ou a administradora do fundo imobiliário quebrar, se ela é quem toma conta do patrimônio do fundo, ela pode levar o meu dinheiro? Nem isso acontece. Como eu te falei, a estrutura de um fundo imobiliário é muito diferente da estrutura de uma empresa com ações. A administradora e a gestora do fundo imobiliário não são donas de nenhum ativo dentro do fundo. Elas são apenas empresas contratadas pelos donos do fundo, que somos nós, os cotistas, para prestar um serviço de administração e de gestão. É só isso. Imagine que você tem uma empresa e contrata uma outra empresa de consultoria contábil para administrar as contas do seu negócio. Se essa empresa de consultoria contábil quebrar, a sua quebra também? Claro que não. Você pode ter alguma dorzinha de cabeça ali para arrumar a sua casa, mas você vai simplesmente contratar uma outra empresa de consultoria contábil e seguir a sua vida normalmente. É exatamente a mesma coisa com o fundo imobiliário. Se a administradora ou gestora quebrar, o fundo vai simplesmente contratar uma outra. Os donos dos fundos imobiliários são os cotistas. Se você investe no HGLG11, por exemplo, você é dono daqueles imóveis. A administração é apenas uma funcionária que você contratou para administrar. E é por isso que ela cobra uma taxa de administração. É como se fosse um salário de um funcionário. O patrimônio do fundo, os imóveis que ele tem, as suas operações, tudo isso é a parte da administração e da gestão. Tudo isso é propriedade dos cotistas e continua existindo mesmo sem a gestora ou administradora vier à falência.
esse risco ele simplesmente não existe. Então, quando nós dizemos que você, ao investir em fundos imobiliários, se torna dono de grandes imóveis, isso não é simplesmente uma conversa bonita para encantar os seus olhos. É a simples verdade. Você é mais dono dos imóveis do fundo do que a própria gestora ou administradora. Tiago, isso significa então que os fundos imobiliários são só mil maravilhas? Que não preciso me preocupar em nada e todo investimento dá certo? Obviamente que não. Mesmo os fundos imobiliários sendo investimentos muito mais seguros, muito mais fáceis de se entender e excelentes geradores de renda passiva, ainda assim, você tem riscos que precisa estar ciente. Existem dois tipos de riscos que, na nossa visão, são relevantes e você precisa se atentar na hora de investir em fundos imobiliários. O primeiro deles a gente já comentou, mesmo sem dar o nome aos bois. É o que nós chamamos de risco de mercado. Esse é o risco da volatilidade da bolsa de valores. É algo que, muitas vezes, ele foge do seu controle. Fundos imobiliários são investimentos de renda variável, então, logicamente, eles vão sim oscilar tanto para cima como para baixo. E é inevitável que existam momentos em que o mercado como um todo será impactado, como quando tivemos a pandemia. Isso foge do controle do investidor, mas já vimos que a volatilidade é bem menor do que as ações, mas ainda assim existe um certo nível de volatilidade. Então esse risco de fato ele existe. O grande ponto é que é algo facilmente mitigável. Se você souber o que está fazendo no mercado, investir em fundos de qualidade, com bons imóveis bem localizados e pagar o preço certo por cada fundo imobiliário e mantiver o foco na sua estratégia de longo prazo, esse risco aqui já tende praticamente a zero. Só perde dinheiro no mercado de fundos imobiliários que não sabe o que está fazendo e que entra com a mentalidade de curto prazo, querendo comprar cotas e já vender em pouco tempo. No longo prazo, bons investimentos sempre tendem a se valorizar. Vamos então para o segundo risco que existe nos fundos imobiliários. Quando você investe em fundos imobiliários, você corre o risco operacional de cada fundo. Se você investe num fundo de lajes corporativas, por exemplo, você corre o risco do que aconteceu mais recente na pandemia. O mundo correu para o home office e as lajes corporativas perderam um pouco da sua demanda. Então a vacância desses imóveis cresceu muito. E se os imóveis estão vagos, não tem ninguém pagando os aluguéis para esse fundo imobiliário. E você, consequentemente, não recebe os seus rendimentos mensais ou tem um impacto nesses rendimentos. Mas, novamente, é algo facilmente mitigável. Como que você reduz o impacto desse risco? Você diversifica a sua carteira. Se você investisse 100% do que você tinha em lajes corporativas nesse momento, você iria sofrer muito. Mas com a carteira diversificada em vários segmentos e vários fundos imobiliários diferentes, que é o que a gente ensina a fazer aqui no Tio Fis, você passaria por esse momento na maior tranquilidade do mundo. Então, basicamente, você precisa estar diversificado em diferentes segmentos para reduzir esses riscos operacionais que podem surgir ao longo do caminho. E não só está diversificado entre segmentos diferentes, mas também está diversificado entre fundos diferentes de um mesmo segmento. Ou seja, ao invés de ter um único fundo de shoppings, busque ter 2 a 3 fundos. Se for um fundo imobiliário de papel que tomou calote de algumas suas dívidas imobiliárias, a diversificação em outros fundos e em outros segmentos também te protege. Se for um fundo imobiliário de varejo e a taxa de juros do país começar a subir, a diversificação em outros fundos e em outros segmentos também te protege. Já se for um fundo imobiliário de shoppings e uma catástrofe aconteceu, o shopping desabou, por exemplo, a diversificação em outros fundos e outros segmentos também te protege. O risco operacional de cada fundo imobiliário é mitigado quando você diversifica a sua carteira. Mas, Thiago, e qual o caso mais extremo que podemos ter? Qual o mais próximo que um fundo imobiliário pode chegar de quebrar? Vamos considerar um exemplo hipotético, então, de um fundo de lajes corporativas. E supor que o fundo imobiliário em questão está há 2 anos ainda sofrendo com o impacto da pandemia. Não tem nenhum inquilino e ninguém aluga os imóveis. O que é que a gestão pode fazer? Ela pode simplesmente vender o imóvel e fechar o fundo. Ela vende esse imóvel que não está conseguindo alugar e distribui o valor para os seus cotistas. Seria o que a gente chama no mercado de fundos imobiliários de amortização. Então, os fundos imobiliários ainda têm essa vantagem de serem proprietários de imóveis reais, com valor além das suas operações. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para você e te ajudado a eliminar esse medo irracional da sua cabeça. Fundos imobiliários não são ações. Esse é um mercado infinitamente mais seguro do que o mercado de ações. Já deixa sua curtida aqui embaixo e se inscreve no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para vocês.